Queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em cada família, em cada lar dessa noite. Momento difícil porque a gente que está aqui, eu estou olhando as cadeiras vazias e é um sentimento de, não vou dizer de solidão, mas é mais ou menos isso, como se fosse um sentimento de solidão, porque a gente é habituado a esse calor humano, a abraçar as pessoas, a olhar nos olhos, a dizer o que a gente sente, a receber as palavras das pessoas. A gente está acostumado com esse calor humano e agora eu estou tendo que na verdade você está tendo que me ver por uma tela de celular, uma televisão, um notebook, enfim. E a minha vontade agora era poder te abraçar, poder abraçar a tua família. E eu poderia citar nomes aqui, mas eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer de alguém e parecer indiferente. Mas eu estava acompanhando ali nos comentários, eu vi nos comentários amigos de infância, gente que eu não via há muito tempo, muitos anos. Vejo gente lá de Camapuã, lá de Rio Verde, lá de Campo Grande. Faz tempo, verdade. É que tem um corneteiro ali atrás. Mas eu vi nos comentários amigos de infância, gente assim muito querida, gente que eu tenho muito amor no coração, gente que tem muita gratidão, gente que fez parte da minha história. E tem gente de Penha aí, tem gente de Penha que eu já vi também. E a maioria, a massa da nossa igreja também eu vi bastante gente. Tem pessoas de outras igrejas também que estão nos acompanhando aí. E eu quero profundamente que você possa ser abençoado com essa palavra e que aquilo que Deus vai falar com você essa noite possa entrar como a palavra como uma espada que é capaz de fazer divisão entre o que você era até o dia de hoje, o que você vai ser a partir de hoje. Amém? Sem mais, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo, lá em João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 5. E nós vamos para a última da nossa série de mensagens sobre os fundamentos eternos. Hoje é a nossa última mensagem sobre essa série. E enquanto você abre aí, é curioso porque eu até conversava com a minha esposa no carro ontem, quando nós fomos até Navegantes ontem, e nós estávamos conversando que como Deus, como a providência divina trabalha de maneira sobrenatural e como a mão invisível de Deus governa as coisas sem que a gente perceba, porque hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, e se eu tivesse tentado criar um cronograma para chegarmos nesse dia e organizasse essas mensagens para essa série chegar no dia de hoje e ter essa palavra, talvez eu não conseguiria, mas como tudo é feito nas mãos de Deus, tudo é feito por Deus e da maneira de Deus, aprove a Deus que nós chegássemos na última mensagem da série, no último fundamento, que é a palavra, que é o Logos, é o último fundamento eterno, fosse justamente no dia da paixão, justamente no dia da sexta-feira santa. E vamos acompanhar o texto lá, se você já abriu. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Nessa série de fundamentos eternos, nós vamos falar hoje sobre o último fundamento eterno, que é o fundamento da palavra. E nós aprendemos nas últimas semanas que fundamento eterno é aquilo que não possui um início, não possui um fim, é algo atemporal e é algo que sobre o qual todas as outras coisas são não apenas estabelecidas, mas são sustentadas por eles. Então nós vimos o amor, nós vimos a unidade, nós vimos a santidade, e hoje nós vamos nos voltar para o principal fundamento eterno, que é a palavra, que é o Logos eterno, que é o Cristo,
que é aquele por meio de qual todas as coisas foram feitas e sobre o qual todas as coisas estão estabelecidas e sustentadas. Quando nós falamos de fundamentos, é interessante a gente ressaltar que nas construções primitivas, quando era posta a fundação das construções, existia na fundação algo que se chamava de pedra angular ou pedra de esquina. Era justamente a pedra que era o ponto de partida da construção. Se iniciava a construção, se iniciava o fundamento de qualquer obra por uma pedra de esquina ou por uma pedra angular. E essa pedra de esquina ou essa pedra angular, ela tinha não apenas a função de sustentar a maior parte da obra, como direcionar para onde a obra seria construída e qual o ângulo que a obra teria. E nós podemos analisar que dentro desses fundamentos e dentro dessa pedra angular, dentro desse conceito que é muito utilizado na Bíblia Sagrada, é impossível nós não lembrarmos, quando nós falamos de pedra, de não nos lembrarmos do diálogo de Jesus e Pedro, lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 18, quando Jesus, conversando com os discípulos, ele diz: olha, quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem para ele: olha, uns dizem que você é o Elias, outro diz que você é um dos profetas. E Jesus disse: mas e vós? Quem dizeis que eu sois? E a Bíblia diz que Pedro olha para ele e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foste tu quem o revelaste, mas foste o Espírito de Deus. E Jesus ainda segue dizendo para ele: e tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós falamos sobre essa pedra angular, sobre essa pedra de esquina, inúmeras discussões se originaram dessa expressão de Pedro, e a gente tem pelo menos 3 principais interpretações teológicas, e eu quero dividir com você um pouquinho, porque talvez você nunca se perguntou sobre o que ela quer dizer, ou o que esse texto pode afirmar e quais as implicações disso. Mas a primeira delas seria que a afirmação de Pedro, a afirmação de Cristo, de dizer sobre esta pedra, Jesus estava dizendo para Pedro sobre esta pedra, a afirmação que Pedro fez, de que Jesus era o Cristo. Então a primeira interpretação é que a pedra pela qual a igreja estava sendo estabelecida, estava sendo fundamentada, era na afirmação de que Jesus era o Cristo, ou seja, Jesus era o Messias. Essa era a pedra angular. A segunda visão era aquela de que a pedra seria o próprio Pedro, porque quando Jesus diz: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a segunda interpretação é que a pedra a qual Jesus se refere é o próprio Pedro. E aí nós temos aí o fundamento papal da Igreja Católica Romana, né? Que é onde Pedro seria o primeiro papa, que é onde foi estabelecida a igreja, e depois você vai ver que as portas do inferno não prevaleceria, e o texto vai seguir Jesus dizendo que daria as chaves a Pedro, e que o que fosse ligado na terra seria ligado no céu, ou seja, dando uma autoridade. E a terceira é que a pedra a qual Jesus se referia ao falar para Pedro era justamente ele mesmo, o Cristo. E dentre as três me parece e me é mais bíblico olhar com um olhar mais bíblico para a terceira afirmação. Por quê? Biblicamente, o próprio Pedro, no sermão de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 11, ele vai afirmar que Jesus é a pedra angular, o qual os construtores rejeitaram. E aí nós temos uma ligação justamente com o texto de João que nós estamos lendo, lá no versículo 11, João vai dizer que Jesus veio para o que era seu, e o que era seu o rejeitou, e aqueles que o receberam foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Pedro, no primeiro sermão de Pentecostes, ele diz: olha, vocês que estão rejeitando Jesus, vocês são os construtores que rejeitaram a pedra angular.
Um outro embasamento bíblico que nos dá é justamente o capítulo 28 de Isaías, no versículo 16, que Jesus, que é justamente uma profecia messiânica, onde é dito que Jesus seria a pedra de Sião, uma pedra experimentada, preciosa, uma pedra para uma fundação segura. Isso é uma profecia que era dita acerca de Jesus. Não longe disso, Pedro vai repetir isso quando vai escrever a sua epístola, lá no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 6 e 7, ele vai dizer que Jesus foi a pedra que os construtores rejeitaram, e essa pedra que eles rejeitaram se tornou a pedra angular. Mais distante ainda, Paulo vai dizer lá em Efésios 2:20, que Jesus é a pedra na qual a igreja está estabelecida. João também vai dizer em Apocalipse 19. Então, biblicamente, nós temos uma base bem sustentável e bem segura para afirmar que a pedra a qual Jesus falou para Pedro era realmente Ele próprio, Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra sobre a qual todas as coisas estão estabelecidas, sobre o qual está sustentando em si mesmo todas as coisas. Ele é a pedra do fundamento, ao qual o amor, a santidade e a unidade estão ligadas, sustentando toda a criação e todo o universo. Isto posto, nós podemos olhar para o texto, colocarmos os nossos olhos no texto e vermos o que é que João está querendo nos dizer aqui. Aleluia. O que é que João está querendo nos dizer aqui quando João associa Jesus ao verbo? Quando João diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo no grego é a mesma de palavra. Os gregos usavam ainda como aplicação da razão. Existia uma crença na Grécia Antiga onde o logos, que é a palavra grega para palavra, para verbo, era a razão que harmonizava todo o universo. Obrigado, que Deus te abençoe. O logos era aquilo que harmonizava todo o universo. Era aquilo que sustentava o universo todo em harmonia. Essa era a visão grega do que era o logos. E olhando para o lado judaico, do lado judeu, por que eu estou falando para você? Porque nós estamos falando de um judeu, João era judeu, que vivia num tempo que era predominantemente do aspecto cultural da Grécia Antiga. Então João sabia muito bem o que ele estava falando aqui. João sabia muito bem, conhecia muito bem os conceitos gregos e conhecia muito bem os conceitos judaicos. E quando se fala em palavra, para um judeu, a palavra de Deus muitas vezes ela é associada ao próprio Deus. O próprio Talmud, inúmeras vezes, ele vai trazer a palavra de Deus como sendo o próprio Deus. E João, quando ele vai dizer que Jesus, que o princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, você percebe que existe uma associação entre ser a palavra estar com Deus e a palavra ser o próprio Deus. Para você ver o peso que existe na expressão de João. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós falávamos ontem sobre essa ligação de Deus e palavra e Deus, quando a Bíblia diz que e o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. E eu acabei de dizer para vocês que no Talmud existem inúmeras referências em que a palavra de Deus é associada ao próprio Deus, ou seja, a palavra sendo o próprio Deus. E aí a gente trabalhando, fazendo um exercício, estou abrindo parênteses aqui, fazendo um exercício sobre filosofia, eu falava para minha esposa assim, por que a palavra é o próprio Deus? Porque se nós olharmos para a palavra é a definição do próprio ser. Quando nós vamos falar, se eu perguntar para você assim, quem é o Fábio? Vou pegar o Fábio aqui na minha frente aqui. Quem é o Fábio? Ele vai ter que expressar isso de que forma? Ele vai ter que verbalizar, ele vai ter que expressar isso com palavras. Por isso a palavra é a expressão do ser. O problema é que quando nós dizemos, se eu perguntar quem é o Fábio, ele dizer para mim assim, o Fábio é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta, é uma pessoa trabalhadora, já começou a fazer mais ou menos ali. O problema que nós temos aqui de definição é o seguinte: somente Deus pode dizer que a palavra é Deus. Por quê?
Porque se o Fábio for tentar se definir, ele vai fazer isso de maneira muito imprecisa. Porque se ele falar para mim que ele é bom, eu vou olhar para ele e vou assim, bom quanto? Ele já vai se perder, não vai saber o que vai falar. E ainda que ele soubesse dizer o quanto ele é bom, muitas coisas iam passar desapercebidas mesmo inconscientemente. Muitos adjetivos iam faltar, muitas coisas provavelmente iam ficar sem definição, ou seja, ia ser uma definição muito imprecisa, de tal maneira que a palavra não seria o que é o Fábio. Está entendendo aí, vovô? Você que está tranquilo? Eu estou perguntando, meu filho fala para mim em casa assim, pai, você falou essa palavra que é difícil, eu não entendi, essa aqui também eu não entendi, então eu tenho que me policiar o que eu vou falar aqui, que senão eu chego em casa e eu apanho. Mas quando Deus fala que Deus é a palavra, você perceba que quando Deus fala aquilo que Ele é, Ele não está tendo apenas uma visão sumamente verdadeira do que de fato Ele é, como é uma expressão precisa do que Ele é. Quando Deus diz assim, Deus é bom, então existe uma proposição sumamente verdadeira e muito precisa, não existe nenhuma variação e não existe nada que pode dizer assim, mais ou menos, ou isso ou aquilo, não, é verdadeiramente aquilo que Ele é. Então todas as vezes que a Bíblia fala o que Deus é, essa expressão da palavra, essa definição, é de fato Deus, porque é de fato o que Ele é. Então é isso que nós temos que ter em mente, quando diz que a palavra é Deus, ou seja, o verbo era Deus, é que tudo isso que nos foi dito, tudo isso que nos foi escrito no Velho Testamento, no período veterotestamentário, tudo aquilo que nos foi dito do que era Deus, todas aquelas expressões, todas aquelas demonstrações no tabernáculo, todas aqueles apontamentos para Cristo, tudo aquilo de fato era Deus, sumamente verdadeiro e preciso. Então quando a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é reto, que Deus é íntegro, isso é sumamente verdadeiro e sumamente preciso, não há qualquer variação nisso. E é por isso que somente Deus pode dizer que a palavra é Deus, porque aquilo que é dito de Deus é precisamente verdadeiro, ao contrário daquilo que nós somos. Se nós formos nos definir em palavra, a palavra não vai definir quem nós somos, de fato. E quando João adentra nesse princípio, quando João olha com a mente dentro de todo o entendimento grego que ele tinha, de todo o entendimento judaico que ele tinha, e ele olha para Jesus, e é interessante a gente falar aqui que João, diferente de Mateus, que teve uma visão de Jesus como rei, que escreveu um evangelho de Jesus como sendo o rei, diferente de Marcos, que escreveu o seu evangelho apontando Jesus como servo sofredor, e diferente de Lucas, que escreveu o seu evangelho como Jesus, o filho do homem, João vai começar o seu evangelho, eu já ia falar prólogo aqui, João vai começar o evangelho no capítulo 1, e já de introdução, não prólogo, de introdução ele vai trazer Jesus no seu aspecto divino. Ele vai trazer Jesus como sendo Deus, como sendo Filho de Deus, como sendo o próprio Deus encarnado. Então existe essa distinção, e quando ele olha e ele começa a escrever, é muito interessante, porque às vezes tem coisas que passam desapercebido para nós, porque nós olhamos puramente o texto, mas você precisa imaginar que João é aquela pessoa que caminhou, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, então ele viu Jesus sentir fome, ele viu Jesus sentir frio, ele viu Jesus chorar, ele viu Jesus se alegrar, ele viu Jesus se admirar, ele viu Jesus em todas as situações humanas que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. E mesmo assim, mesmo com toda essa visão humana que ele teve de Jesus, mesmo com toda essa vivência ao lado do Jesus humano, ele nunca tirou da sua mente a divindade de Jesus. E isso é muito importante, porque o próprio Jesus, quando adentrou em Nazaré, a Bíblia diz que foi o lugar onde ele menos operou milagres, foi em Nazaré, que é na sua própria terra, e ele vai dizer que ele não operou porque o profeta não é bem-vindo na sua própria terra. As pessoas desacreditavam dele, as pessoas falavam assim, mas esse aí é Jesus, não é o filho do carpinteiro, esse aí não é aquele cara que estava fazendo mesa, que estava aí com o formãozinho, cortando madeira, agora vem aqui dizer que opera milagre, que é o Filho de Deus. Então tu percebe que não é uma coisa muito simples. É muito fácil a gente apenas se debruçar no texto, né, pastor, e olhar aqui o João escrevendo sobre a divindade de Jesus e não parar
para analisar como que João nunca perdeu essa percepção de quem de fato Jesus era, porque isso é muito fácil. Se nós começarmos a viver muito com a pessoa, você pode ter uma percepção errada dela. Foi o que aconteceu com o povo de Nazaré, que olhava para Jesus, não conseguia olhar para Jesus como Filho de Deus, não conseguiam olhar para Jesus como Messias, não conseguiam olhar para Jesus como uma divindade, mas só conseguiam olhar para Jesus como um mero filho do carpinteiro, como o cara que estava cortando madeira. Mas João não perde isso em mente, e isso é muito importante a gente pontuar, porque às vezes você pode caminhar com Jesus por tanto tempo, e às vezes Jesus pode perder essa divindade para você. Às vezes você pode olhar para Jesus, começar a caminhar com Jesus, e perder a noção de que Jesus é justo, que Jesus é reto, e às vezes você pode ficar com uma visão distorcida de que Jesus é bonzinho, de que Jesus é amor, e isso não é errado. O problema é que a gente começa a andar com essa visão de que Jesus é amor, e a gente começa a esquecer que Jesus é justo na mesma proporção. A gente pode acabar confundindo esse amor, essa bondade de Jesus, e esquecendo que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é reto, que Ele é imutável, e todas estas coisas fazem parte do ser divino. Então quando nós olhamos ali, ele começa assim: no princípio era o verbo. A primeira coisa que João quer afirmar aqui é a eternidade de Jesus, porque ele traz Jesus numa clara menção de Gênesis 1, porque em Gênesis 1 lá, a primeira coisa que nos é dito na Bíblia é: no princípio criou Deus céus e terra. E aqui João começa dizendo: no princípio era o verbo. Se você pegar a Bíblia hebraica, ela vai trazer a mesma palavra aqui de João 1:1 para Gênesis 1:1, que é o Bereshit. Se você pegar a Bíblia em ordem cronológica, o João capítulo 1, versículo 1 vem antes de Gênesis 1:1. Por quê? Porque antes de Deus criar os céus e a terra, Jesus já estava com ele. Por isso que ele é o fundamento eterno de todas as coisas. Por isso que essa palavra é o fundamento eterno de todas as coisas. Porque quando disse que Deus criou os céus e a terra, Deus não colocou a mão. A Bíblia diz que ele apenas falou: haja luz, haja isso, haja aquilo. E as coisas foram simplesmente surgindo. Já ia falar ex nihilo. Foram surgindo do nada. É difícil. As coisas foram surgindo simplesmente do nada, só pelo poder da palavra. E João capta bem esse sentido e entender essa eternidade de Jesus e a sua atemporalidade, de estar antes que tudo estivesse, antes que tudo fosse criado, antes que houvesse o primeiro átomo, a primeira molécula, antes que a primeira pedra, antes que qualquer grau de matéria fosse criado, Jesus já estava com o Pai, Jesus já era Deus, Jesus já habitava entre Deus, estava sobre todas as coisas, e já estava vivendo perfeitamente com Deus, antes que todas as coisas fossem criadas. E é importante ressaltar que Jesus não foi criado, ele não é criado, como defendeu Ário no século IV, que Jesus teria sido criado, ou como uma seita hoje defende que Jesus foi criado. Jesus não foi criado, Jesus é gerado eternamente no Pai, da mesma essência, de natureza distinta. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas Jesus não é o Pai não é o Espírito Santo não é Jesus. Os três formam um único Deus em essência. Deus te abençoe. Dá para ouvir bem essas motos. É legal a gente falar desse no princípio. O meu filho que gosta dessas coisas. Porque quando a gente fala assim, no princípio criou Deus céus e terra. Aí você pergunta, né? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? E a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Criou Deus céus, no princípio criou Deus céus e terra. Bom, a primeira coisa que Deus criou foi o céu e a terra. Aí na verdade não, porque se você analisar, quando a Bíblia estabelece no princípio, já tem algo que está sendo criado, que é o tempo. O tempo é a primeira criação de Deus. E aí parece que eu estou vendo meu filho: qual foi a primeira coisa que Deus criou? Céus e terra. Não, o tempo. Eu estou vendo já, parece que eu estou vendo. Então isso é interessante, porque quando a gente fala de algo que tem um princípio, que está iniciando, logo se tem a noção de que existe a criação do tempo aqui. E mesmo na criação do tempo,
Jesus já estava lá, ele é anterior ao tempo, por isso que a gente fala que ele é um fundamento eterno, no qual todas as coisas são estabelecidas, inclusive o espaço e o tempo. A segunda afirmação de João é que o Verbo estava com Deus. João remete à posição de Jesus com o Pai. Primeiro ele traz a afirmação da eternidade de Jesus. Depois ele faz uma afirmação sobre a posição de Jesus com o Pai, um aspecto de igualdade. Jesus não é inferior a Deus, Jesus não é inferior ao Deus Pai. Jesus, ele é igual ao Pai em essência, embora seja distinto em natureza, seja outra pessoa, mas é igual ao Pai, possui a mesma autoridade, o mesmo poder, os mesmos atributos, a mesma temporalidade, imutabilidade e todas as coisas que Deus possui. Embora sejam duas pessoas, eles são unidos com uma união inefável, inexplicável. É algo, a Trindade é o maior mistério do cristianismo. E eu acho que a melhor definição, quem deu, dentre todas as que eu já li, foi o John Wesley, que perguntaram para ele, se Deus é 3 e é 1, como você explica isso? E eu acho que foi a melhor explicação que eu já vi até hoje, que ele diz assim, você está vendo essa sala? Essa sala tem 3 velas, a sala tem 3 velas, mas uma luz só. Então você me explica como tem 3 velas e uma luz só, e eu te explico o que é a Trindade. Então acho que foi a melhor explicação, a melhor definição que eu vi sobre a Trindade. A terceira afirmação é que o Verbo é Deus. E aí João traz ao ápice toda a divindade de Jesus. Então ele traz não apenas a eternidade de Jesus com o Pai, não traz apenas a igualdade de Jesus com o Pai, mas agora ele vai além e ele aponta para a essência de Jesus como sendo a mesma com o Pai. O Filho não é um anjo criado, não é um ser inferior ao Pai, não é um ser inferior ao Espírito Santo, e às vezes as pessoas têm uma noção errada disso, de achar que o Espírito Santo é inferior, que Jesus é inferior, que Deus é maior ou não, e não é. Nós temos dentro da Trindade, os 3 são iguais, os 3 possuem a mesma essência, os 3 são sumamente bons, os 3 estão unidos, né, no propósito criacional e no propósito que existe na criação como um todo. E a quarta afirmação de João é que todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. E nessa afirmação não está apenas o ato criacional de Jesus, não está apenas o ato criacional do Logos, da palavra, mas está junto o seu poder de criar as coisas a partir do nada e o seu poder de sustentar tudo aquilo que ele criou. Quando a gente fala de Jesus e quando a gente fala de palavra de Deus, a gente olha e vê que a palavra é justamente Deus em ação. Quando a Bíblia diz que por meio da palavra tudo foi feito, por meio do verbo todas as coisas são feitas, você vai entender que a palavra de Deus é uma ação, não é uma mera teoria, porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Aquilo que sai da boca de Deus não volta vazio, antes cumpre o propósito pelo qual foi lançado. Isso que Isaías vai dizer, que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes ela é como a chuva, que desce e rega a terra, e a palavra de Deus, ela quando sai, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi gerada. A palavra de Deus é sempre ação, ela nunca é estática e apenas teoria, mas Deus está sempre agindo e sempre no poder da sua palavra. Desde o ato criacional, desde Gênesis 1:1, você vai ver Deus criando as coisas, tudo sabendo que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Lá em Hebreus vai dizer sobre Jesus, que Jesus sustenta todas as coisas no poder da sua palavra. Aí está o grande mistério, o grande poder da palavra, do verbo encarnado, do Jesus, do Cristo, aquele que não apenas criou todas as coisas, não aquele que tem o poder de criar todas as coisas, mas aquele o qual sustenta todas as coisas no poder da sua palavra. Aleluia. Senhor. Aleluia, Senhor.
Todas as coisas, todas, sejam visíveis, sejam invisíveis, as coisas passadas, as coisas presentes, as coisas futuras, aquelas que hão de vir, aquelas que hão de ser, todas as coisas físicas, materiais, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por Ele, foram criadas por meio dEle, sobrevivem por Ele, existem nele e subsistem nele. Nada está fora de Jesus. Todas as coisas lhe são subservientes. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade, estão debaixo do seu poder. Filipenses no capítulo 1:16, Paulo vai dizer assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, é o que Paulo vai dizer. Esse é o verbo, esse é a palavra, esse é Jesus, esse é o verbo em ação. Esse é o poder que segura e sustenta todas as coisas. João está olhando para Jesus. João está olhando para o Deus vivo, encarnado. João está olhando para a palavra de Deus que criou todas as coisas. João está olhando aquele que por intermédio dele foram criadas todas as coisas, que por meio dele nada do que foi feito se faria se não fosse ele. João está olhando para aquele que sustenta todas as coisas, e ao mesmo tempo João está olhando para aquele homem que chorou quando Lázaro morreu, para aquele homem que pediu água para a mulher samaritana no poço, para aquele homem que chorou no Getsemane. João está olhando para aquele homem que participou da ceia, que partiu o pão, que tomou o cálice, que Deus que partilhou a mesa com ele, está olhando aquele homem que andou sobre o mar no meio da tempestade. João tem a exata noção do que é essa união mística entre Deus e homem, essa forma, esse ato de Deus se fazer homem, para que nós pudéssemos hoje sermos feitos filhos de Deus. É Deus assumindo a forma humana para nos dar vida, para nos conceder uma vida, para nos demonstrar o que é amor, para nos demonstrar de fato o que é perdão, o que é misericórdia, o que é graça. Não é difícil você perguntar para qualquer pessoa, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela espírita, para qualquer pessoa do mundo, você perguntar qual é a maior expressão de amor. Até um ateu sabe dizer para você que a maior expressão de amor do mundo foi a cruz do Calvário. Jesus não é apenas a palavra, não é apenas a revelação de Deus dita, mas é a revelação de Deus em ação. É a palavra tomando forma. Quando nós vamos definir uma pessoa, quando eu vou me definir, eu vou usar palavras para expressar o que eu sou. E quando Jesus veio, foram as palavras se transformando em carne. Por isso ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É as palavras, as definições, os verbos, as proposições, as palavras tomando forma, criando forma para que pudéssemos compreender o que é de fato Deus. Paulo vai dizer assim: nós não compreendemos a Deus porque nós não temos a Deus, mas nós temos a mente de Cristo. Nós compreendemos a Cristo, nós sabemos o que Deus pensa quando nós olhamos o que Cristo falou, o que Cristo revelou. Nós sabemos o que Deus sente quando nós olhamos para a reação de Cristo no templo, quando vendiam coisas no templo. Nós entendemos as reações de Deus quando nós olhamos para a reação de Cristo, quando olhou para o seu amigo que estava morto, quando Jesus abraçou aqueles que estavam, quando Jesus abraçou aqueles que estavam enfermos, quando Jesus fez elo de ligação entre samaritanos e judeus que não se falavam, e ele chegou dizendo assim: eu estou pouco me lixando se é judeu, se é samaritano, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Então nós temos uma exata expressão, uma exata perfeição do que Deus é olhando para Cristo. É exatamente isso que a Bíblia nos traz, e é exatamente isso que João está nos mostrando aqui. Jesus não é apenas o carpinteiro, Jesus não é apenas aquele homem que chora, Jesus não é apenas aquele homem que ora no Getsemane, Jesus não é apenas aquele homem que pediu água no poço para a samaritana, mas Jesus é o verbo, Jesus é o verbo de Deus, ele estava com Deus. Jesus é aquele por meio de qual todas as coisas foram feitas, e que sem ele nada do que foi feito seria feito. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas, é aquele por meio de qual todas as coisas foram criadas, pelo meio para o qual todas as coisas foram criadas, no qual todas as coisas vão convergir nele. Esse é Jesus.
É isso que João está querendo dizer. Esse é Jesus, é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio, antes de todas as coisas serem criadas. Ele é o fundamento eterno, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é o que dá direção, Ele é o que sustenta. Aleluia, aleluia, Jesus, 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 Ele é o Cristo. Ah, Senhor, o que seria de nós sem Ti, Senhor? Nunca saberíamos quem é Deus sem Jesus. Nunca compreenderíamos a profundidade do amor, a largura, o comprimento. Nunca entenderíamos o que é perdão. Nunca compreenderíamos o que é misericórdia. Quando nós pensamos em o que é perdão, o que é amor, para onde você olha? Como você define isso? Eu olho para a Bíblia. Eu olho para Deus. E no Velho Testamento eu olhava para Deus em palavras. No Novo Testamento eu olho Deus em carne e osso, habitando entre nós e nos mostrando quem é Deus de fato. Em quinto lugar, João nos afirma que a vida estava nele, verso 4. A vida estava nele. João aqui está trazendo agora a autoexistência de Jesus. Por ele não ser criado, a vida é inerente a ele. Ele é a vida, ele não possui vida, ele possui vida em si mesmo. Ele é toda a fonte de vida. Todas as coisas que são criadas não possuem existência em si mesmo, porque dependem daquele que tem vida para distribuir. Porque dependem daquele que tem vida para que possa lhe conceder a existência. Jesus tem vida em si mesmo, Ele tem uma autoexistência, Ele é autossuficiente, Ele é a fonte de toda a vida, de toda a existência. Por isso que tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. E é interessante, eu quero te chamar a atenção para um detalhe muito importante agora, porque essa palavra vida, ela não é uma vida bios, que é uma vida biológica, que é uma vida orgânica, que todo ser possui. Mas quando a Bíblia diz que Jesus tem vida, que Ele é a vida, a palavra que é usada no grego é uma palavra diferente, é zoe, não é bios. É uma vida de Deus, é uma vida eterna, é uma vida autoexistente, não é uma vida criada, não é uma vida criacional, é uma vida que existe em si mesma, é uma vida eterna, e é essa vida que Jesus vem nos dar. Isso é muito importante, porque as 35 vezes que essa palavra acontece no Novo Testamento, que é essa palavra zoem, ela não é uma vida física, não é uma vida biológica, ela é uma vida espiritual. Quando Jesus disse assim: eu vos dou vida eterna e jamais perecerão, lá em João 10, a palavra que é usada é essa vida zoe, é a vida de Deus, é uma vida que existe eternamente, é uma vida incessante, não é uma vida gerada, não é uma vida criada, não é uma vida corruptível, mas é uma vida incorruptível, é uma vida incessante, é uma vida que não tem início e não tem fim, é uma vida autoexistente de Deus, é um impartir de Deus, é o dar de Deus para nós. É Deus nos dando da sua própria vida, da sua própria existência. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico, porque é imaginar Jesus olhando para você e falar assim: olha, eu te dou a vida eterna. Eu te dou essa vida espiritual que é incorruptível. Eu estou te dando essa vida que é antes de você ser gerado, que é antes de todas as coisas serem criadas. Eu estou te dando essa vida que já existia, que é autoexistente em si mesma. É o mesmo que é dito em João 3,16, que todo mundo conhece, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa vida, é essa mesma vida que vai dizer que a vida estava nele.
É essa Zoim que estava em Jesus, é essa vida de Deus que estava em Jesus, porque Jesus é Deus. É essa vida de Deus que Jesus veio dar para os filhos que nele creem, que veio dar para os seus filhos, para que eles não mais pereçam, para que eles não mais morram, mas tenham essa vida que é incessante, que é uma vida antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia. Eu não sei como você se sente recebendo isso. Eu não sei como você se sente sendo filho de Deus e olhando o Deus eterno que criou todas as coisas. Estica os teus olhos para os lados, para cima, olha para os céus, olha para a estrela, olha para a lua, e você conhece um Deus que criou todas estas coisas, e é esse Deus que está te dando essa vida que é dele, dando para você que crê. É esse Jesus que tem essa vida dele, é essa vida que ele nos dá, que ele nos concede para nós que cremos no seu nome. Aleluia. Por fim, ele afirma: a vida era a luz dos homens. Jesus não é apenas a vida, Jesus não apenas tem vida, mas a vida que Jesus tem é a luz dos homens. E é interessante porque a vida, a luz, aqui ela possui 3 significados. A primeira função da luz é revelar tudo aquilo que está oculto. É uma função da luz. Se você chegar num lugar que está totalmente escuro, você não vai ver absolutamente nada diante de você. À medida em que você acende a luz, você vai conhecer todo o ambiente. Você vai ver o que está naquele ambiente. Você vai ver se aquele ambiente está limpo, se aquele ambiente está sujo. A luz tem o poder de revelar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. E eu quero te levar a uma reflexão agora, uma vez que eu me lembro uma vez, para não exagerar, uns 8 anos atrás, de uma mensagem que eu trouxe, que eu preguei para os jovens sobre Jesus, a luz do mundo. E como nós nos tornamos a luz do mundo. E eu me lembro que eu disse para eles, trazendo essa relação de luz, eu fiz uma analogia. E embora eu não tenha como fazer na prática com você, eu quero que você use a sua imaginação comigo aí. Você imagina uma sala escura, uma sala longa, comprida, e quando você abre a porta, essa sala é totalmente escura. E quando você começa a caminhar, essa sala ela está toda empoeirada, está toda suja. Lá no fundo da sala, bem distante mesmo, existe uma luz. E você começa a caminhar nessa sala em direção a essa luz. O que eu quero te ensinar é que à medida em que você vai se aproximando de Jesus, à medida em que você vai se aproximando dessa luz, você começa a olhar para as suas mãos e você começa a olhar a sujeira que tem. Quanto mais distante de Jesus você fica, menos você enxerga a sujeira, menos você enxerga os seus pecados, menos você enxerga as suas transgressões, menos você enxerga o quanto você é depravado, o quanto você é sujo, o quanto você é pecador. Quanto mais próximo de Jesus, mais você enxerga toda a sua sujeira, mais você começa a enxergar os seus pecados, você começa a enxergar os seus erros, você começa a olhar para Jesus e ver o quanto impuro você é, o quanto em trevas você anda. E à medida em que você vai se aproximando de Jesus e você vai enxergando, porque essa luz de Jesus vai começando a iluminar todo o seu ser, e você se joga e se lança no chão, porque você reconhece que você não é nada. Esse é o poder da luz, revelar toda a nossa sujeira. Eu não sei se você já é convertido, eu não sei se você é cristão. Talvez tenha alguém que não é cristão, talvez tenha alguém que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor, ou ainda não recebeu Jesus como seu Senhor. Mas eu quero falar para você que se você caminhar em direção à luz, você não vai caminhar em meio às trevas, mas você vai caminhar como ao sol do meio-dia. Todas as suas obras vão ser expostas diante de ti. E deixa eu dizer uma coisa para você: lá no fim existe uma luz que está pronta para te salvar, para te limpar, para te regenerar, para te dar uma viva e nova esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo não pode te dar uma esperança verdadeira e genuína.
Pedro vai dizer que bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança e nos preparou uma vida incontaminável, incorruptível, guardada nos céus para nós. 1 Pedro capítulo 1. Essa vida incontaminável e incorruptível que está guardada nos céus para todos aqueles que se aproximam da luz, que se lançam aos pés de Jesus, o mundo não pode te dar, o sistema não pode te dar, o seu dinheiro não pode te dar, a tua conta no banco não pode te dar, o seu poder, a sua influência não pode te dar essa esperança. O que é o poder, o que é a influência, o que é o dinheiro perto do que está acontecendo hoje no mundo? Não existe mais poder, não existe mais dinheiro. Está morrendo rico, pobre, branco, preto. Está morrendo gente de toda classe, de toda etnia, de todas as idades. Só uma coisa permanece inabalável: a herança incontaminável e incorruptível que está reservada nos céus para todo aquele que crê em Jesus e deposita nele toda a sua esperança, toda a sua fé, que não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que o salvou, que morreu no seu lugar. Para esse, não há nada que o mundo possa tirar, não há nada que o mundo possa subtrair, não há nada que a morte possa ceifar, que se compare a estar perto desse Cristo, que se compare ao que está guardado e reservado para Ele. Creia na palavra, creia no Logos, creia no Verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Viva para Ele, se entrega para Ele e receba essa esperança. Aleluia. A segunda coisa que a luz faz é apontar o caminho. A Bíblia, o salmista, eu não me lembro o salmo, eu sou péssimo para gravar versículo. Eu gosto muito de ler a Bíblia contextualmente, então para mim pensar um versículo é terrível, não consigo. Mas a palavra de Deus nos diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem pode me ajudar? Qual é o salmo aí? Não vou falar. 119, 105? Eita, glória, tem um crente aqui. Também é porque assim, vocês não estão vendo aqui, mas ele foi um dos escritores da Bíblia. Tem mais ou menos aí uns 800 anos por aí. Ele é conhecido como Matusalém aqui na igreja. Ele estava no concílio que estabeleceu o cânon bíblico. Então por isso que ele sabe. Deus te abençoe. O Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se tiver errado, vai apanhar aí. Jesus diz que aquele que anda com Ele, aquele que está nele, anda em meio às trevas como se estivesse ao sol do meio-dia. Quem anda com Jesus, quem anda nele, anda pela noite como se estivesse andando pelo sol. Não existe trevas, porque a verdadeira luz dissipa toda a treva. É o que João vai dizer ali, porque as trevas não prevalecem contra a luz. A luz dissipa toda a treva. Essa é a terceira função da luz, é o terceiro significado de luz para João, que a luz dissipa todas as trevas. O mundo está em trevas, o sistema está em trevas, as pessoas estão em trevas porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas aonde a luz chega, as vendas dos olhos são tiradas, as escamas dos olhos caem, os cativos são transportados do reino das trevas para o reino da luz. Aonde a luz chega, toda a treva é dissipada. Irmão, é por isso que Jesus disse que nós precisamos ser luz, porque nós precisamos dissipar as trevas. Nós precisamos andar, e aonde nós chegamos, as escamas dos incrédulos têm que começar a cair. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é luz para o caminho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que dissipa as trevas. A luz, Jesus dissipa toda a treva. Aonde você andar, Jesus andar com você, se as palavras deles estiverem em você e você estiver nele, toda a treva é dissipada, irmão. Sabe aqueles problemas de trabalho, aqueles problemas em casa, talvez estejam acontecendo porque você não tem sido luz, porque você não tem andado em luz. Você consegue olhar, não sei se você está na sala da sua casa ou na sua cozinha, mas você consegue olhar para o céu agora e olhar a lua?
Se você consegue olhar a lua, você vai ver, e aparentemente você vai ver que a lua está brilhando, que a lua tem luz. Mas deixa eu dizer para você, a lua é apenas uma rocha. A luz que a lua está emanando para a terra é uma luz que ela recebe do sol. Se você tirar o sol de lá, a lua não vai passar de um pedaço de pedra. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não tiver Jesus na tua vida, você não vai passar de um pedaço de pedra. Você precisa ser lua, porque você precisa receber essa luz de Jesus e precisa refletir essa luz de Jesus. Não é isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 5,16? Que é no Sermão da Montanha, que ele vai dizer assim: para que brilhem a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Os homens precisam olhar para você, ver a luz de Jesus e glorificar a Deus. É exatamente o que a lua faz. A lua emite a luz, mas quem está brilhando é o sol. Nós devemos ser apenas lua, apenas ser uma rocha que recebe essa luz de Jesus e ilumina as pessoas, e as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, e deem glórias a Deus, e deem glórias a Jesus, porque é Jesus que é a luz que nos ilumina, que nos faz iluminar e dissipar as trevas. Por fim, para a gente encerrar, meu filho já ia dizer mais uma hora. Para a gente encerrar, existe dentro das teorias da expiação, que as teorias da expiação, elas trabalham com a tese de explicar o porquê Cristo morreu, ou qual era o objetivo da morte de Cristo. E aí nós temos inúmeras teorias, mas eu gostaria de frisar na teoria da recapitulação. A mais conhecida de todos nós, a que todos nós conhecemos e a que nós usamos como base, é a teoria da substituição penal, que é aquela que Jesus morreu no lugar dos pecadores, para que a justiça de Jesus fosse imputada no que crê, e o pecado daquele que creu é imputado em Jesus na cruz. Essa é a teoria que nós mais conhecemos, que ela tem um aspecto, uma ênfase mais jurídica, mais forense, né? Mais de substituição penal mesmo. A teoria da recapitulação de Irineu, ela é interessantíssima, e eu quero finalizar com ela, porque ela traz algo que é poderoso para as nossas vidas. Porque ela não olha para a morte de Jesus, ela não olha para a expiação de Jesus com esse aspecto forense humano. Ele olha para a expiação de Jesus, ele olha para a morte de Jesus, ele disse: olha, a morte de Jesus foi para que Deus fizesse convergir em Jesus novamente todas as coisas, para criar a partir daquilo que foi criado algo novo, para trazer à existência algo novo. O que ele está querendo dizer? Quando Deus criou através da sua palavra, quando Cristo e Deus fizeram toda a criação, e o pecado, não sei se vocês se lembram, quando eu falei sobre os fundamentos eternos, na unidade, de como o pecado quebrou essa unidade que existia, essa perfeita harmonia que existia entre todas as coisas. E o que Irineu vai dizer assim é que essa desarmonia que foi criado, todo esse problema que foi criado pelo pecado, a morte de Jesus, ela teve a ênfase em fazer convergir em Cristo todas as coisas, fazer com que todas as coisas voltassem para Cristo, fazer com que todas as coisas se harmonizassem nele, fossem inteiramente interligadas nele, trazer para ele todas as coisas novamente, fazer com que tudo aquilo que foi criado lá no início voltasse para o seu estado original. E não é isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses? Que fazer convergir nele todas as coisas. Eu vou abrir esse texto, tá, para a gente finalizar. Eu acho que é Colossenses capítulo 1. Se os universitários puderem me ajudar aí. Não é fácil, aqui tem universitários para ajudar aqui. Aleluia. Glória a Deus, Giovana. Canta aí, Giovanni. Canta para nós aí. Acho que é Colossenses 1, deixa eu ver aqui. Enquanto o Giovanni canta aí, eu acho. Pode cantar uma canção aí, Giovanni.
19 ao 22. Colossenses 1, do 19 ao 22. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pela cruz, ela viver, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Aleluia! Eu vou passar pela cruz, ela viver, vou passar pela cruz. Quero um lugar onde oferta sou eu, crucifico meu Deus, te agradeço, ó Jesus. Te agradeço. Gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Aleluia! Colossenses no capítulo 1, do versículo 18 ao 22 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tivesse primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer seja na terra, quer seja nos céus, e a vós outros que antes estavam estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Aleluia! Jesus morreu, Jesus entregou-se na cruz para que reconciliasse com Ele todas as coisas, seja as coisas dos céus, seja as coisas da terra, para fazer com que os homens que andavam em rebelião com Deus fossem reconciliados com Ele, pelo meio da sua morte, para apresentar estes homens que nele crê, santos diante de Deus, inculpáveis e irrepreensíveis para o louvor da sua glória, porque todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele e por ele, para todo sempre. Em nome de Jesus oremos, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande obra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos ser reconciliados com o Pai através da tua morte. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos reconciliados contigo, Senhor, porque hoje vivemos em Ti, existimos em Ti, Senhor, temos a plenitude da vida, uma vida em abundância na Tua presença, Senhor. Uma vida, Senhor, que nada pode nos roubar, uma felicidade, uma plenitude de esperança na Tua presença, que não há nada no mundo que possa nos roubar, que não há nada no mundo, Senhor, que possa nos tirar. Não há morte, não há dor, não há doença, não há pobreza, não há fome, não há nada que possa tirar a nossa paz, o nosso amor, a nossa esperança que está toda depositada em Ti, Senhor. Nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para aquele que nos chamou, que nos redimiu, que nos reconciliou, que nos trouxe para o Teu reino de luz, e agora adoramos ao Teu nome. Aleluia!
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite, dia e noite eu te amaria, dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar, da eternidade com você. Aleluia, Senhor. Pastor, quer dar uns recados? Pode. Amém, querido? Deixa eu dar uns recados rapidinho. Domingo agora, dia 12, é a nossa Santa Ceia. E diante da impossibilidade de nos reunirmos como corpo, como igreja visível, nós vamos estar reunidos como igreja invisível, porque nós somos o corpo de Cristo e não importa onde nós estivermos, nós vamos continuar sendo o corpo de Cristo, nós vamos continuar sendo irmãos adotados em Cristo Jesus, nós vamos continuar sendo parte do mesmo corpo, e nós vamos continuar nesse mesmo propósito, vivendo da mesma forma, participando do corpo de Cristo, vivendo em comunhão a Cristo, seja na impossibilidade de estivermos juntos, ou seja na possibilidade de estarmos juntos. Por isso eu quero te convidar domingo agora, dia 12, nós vamos fazer a nossa ceia, acho que o pastor vai transmitir a ceia aqui, e cada família separa o seu pão, o seu cálicezinho, e o pastor vai estar ministrando a oração da ceia. Faça um jejum com a sua família, faça um momento de jejum, faça um momento de oração. E outra coisa que eu queria deixar aqui, quando você vai fazer jejum, faça jejum pelo seu estado de miséria, por aquilo que você é, pela necessidade que você tem de Jesus, pela necessidade que você tem de Deus. Não olhe o jejum como uma forma de barganha. Olhe o jejum como um reconhecimento daquilo que você é. Olhe o teu jejum como aquele que era indigno e que agora está participando do corpo e do sangue de Jesus, aquele que recebeu essa vida de Jesus. Então você separa na sua casa a ceia para a sua família, para o pai, para a mãe, enfim, não sei quem participa na sua casa. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. O pastor vai estar ministrando aqui domingo. Acho que sou eu que estou na escala do louvor, vou estar fazendo louvor aqui. E nós vamos participar da ceia, você na sua casa, cada um na sua casa, mas como corpo, unido ao corpo de Jesus, como uma igreja mística, como uma igreja invisível. E eu quero mandar um abraço para você, um abraço para a sua família, um abraço para os meus amigos de longe, um abraço para os meus amigos de perto, para aqueles que eu não posso abraçar. Sinta-se abraçado, sinta-se beijado. A minha saudade é grande, mas nós vamos se ver em breve, se Deus quiser, em nome de Jesus. Uma boa noite, Deus te abençoe, com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, amém. Beijo do gordo. Eu quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco de todo o meu coração. Não quero deixar você ir.